Fala galera, aqui é o professor Renato Piton de Geografia e hoje a gente vai ver fuso horário, e fuso horário é fácil. Fuso horário, para que existe fuso horário? Quem que inventou isso que só serve para fazer exercício e dificultar a nossa vida, né? Muita gente já fica preocupado com o seguinte: fuso horário significa que vai misturar matemática com geografia. Pera lá, é matemática básica, é muito mais fácil que essa matemática de física e da própria matemática mesmo. Vamos ver como é fácil. Pessoal, é importante a gente saber que tem fuso horário, porque como o mundo ele é relativamente redondo, a incidência de luz solar no planeta ela é diferente dependendo do lugar onde você está. E por isso estabeleceu-se que cada local no planeta terá um horário diferente. Mas para ter uma regra, para a gente saber mais ou menos qual é o horário em cada local no planeta, criaram-se os fusos horários. Os fusos horários são como eles foram estabelecidos. A regrinha básica é o seguinte: a cada 15 graus de longitude, vamos lembrar lá, longitude, aquelas linhas imaginárias na vertical, a cada 15 graus de longitude nós temos um fuso horário e cada um fuso horário representa uma hora. Mas da onde que tiraram essa ideia, né? Esses números? Olha, eles vieram de uma ideia muito simples, né? A Terra, ela é relativamente redonda, né? E a quantidade de fusos horários que tem para dar essa volta toda é de aproximadamente não, né? São exatos 360 graus. Então temos 360 graus de longitude total no planeta, 180 leste, 180 oeste, né? E quantas horas nós temos no dia? Nós temos 24 horas, então é uma conta super simples. 24 dividido por 36, nós teremos aqui, 120, 15, olha lá, a cada 15 graus de longitude, nós temos um fuso horário. Somando cada um desses fuso horários, nós temos as 24 horas, ok? Então, por isso que chegamos que a cada 15 graus de longitude nós teremos um fuso horário. Mas como que eles vão funcionar, como eles estão distribuídos? Vamos para cá. Olha só, aqui eu montei um esquema super simples de linhas de longitude. O que estipulou-se foi que lá na Inglaterra, onde tivemos a conferência onde isso foi estabelecido, é onde nós temos o meridiano de Greenwich, que é o meridiano de 0 grau, que está representado nessa linha verde pontilhada aqui. Então esse meridiano, que é o meridiano de 0 grau, nele ficaria o fuso horário de 0 horas, 0 variação de hora. Então aqui, 0 variação de hora, ok? E como são 15 graus, metade de 15 é 7,5, né? Então aqui, até os 7 graus e meio leste e até os 7 graus e meio oeste, nós vamos ter o fuso horário de variação 0, ok? E aí, conforme nós avançamos para o leste, as horas aumentam. Conforme nós caminhamos para o oeste, as horas diminuem a cada fuso, a cada 15 graus, diminui 1 hora. Então, a cada 15 graus, então aqui do 7,5 até o 22,5, fica tranquilo, a gente não vai precisar saber isso não. Até o 22,5 oeste, nós teremos o fuso horário qual? Teremos o fuso horário menos 1, e até o 22,5 leste teremos o fuso horário mais 1, e assim na sequência o mais 2, o menos 2, menos 3, até o menos 11, até o mais 11. Mas e o 12? O 12 vai ser que nem o 0, né? Ele não é nem mais nem menos, ele vai pertencer aos dois lados, ok?
assim como o 0. Então essa é a regrinha básica para a gente fazer qualquer tipo de exercício de fuso horário. Mas olha lá, antes da gente começar a pensar nos exercícios propriamente, veja como é super simples uma questão de fuso horário. Você sai de São Paulo e vai para Brasília. Nessa viagem você demora, vamos supor, 12 horas. Você saiu às 6 da manhã. Que hora você vai chegar? 6 da tarde. É muito simples, é só somar o horário de viagem. A gente sempre vai somar o horário de viagem. Isso por quê? Porque a gente sempre avança no tempo. Isso é um exercício de fuso horário, porém não saímos do mesmo. A única diferença de um exercício de fuso horário é que nós teremos que ver qual é o horário no local que nós iremos. Se é o mesmo fuso, não tem essa dificuldade, mas pensa, é só um exercício de somar as horas de viagem e identificar qual é a hora local. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco dos fusos horários do Brasil. Olha só, pessoal, a gente tem aqui um esboço do mapa do Brasil, inclusive peço a compreensão aí de vocês que exercitem aí a criatividade, aqui temos o mapa do Brasil. Quantos fusos horários temos no nosso país? No Brasil temos 4 fusos. Olha só, passamos aí em 2013 por mudanças, né? Tivemos um período em que esse fuso de -5 ele foi reduzido, mas ele voltou para nós e nós temos 5 fusos horários. Quais são eles? Temos o mais atrasado de todos, que vai pegar aqui o Acre, parte do Amazonas, que é de -5. -5 o quê? Vamos lembrar lá. -5 horas atrasado em relação ao 0, em relação ao meridiano de Greenwich, ao GMT, que é o horário central, Greenwich Mean Time. Temos o de -4 aqui de centro-oeste, grande parte do norte, né? O Pará para lá, Amapá para cá, Amazonas para cá. Temos aqui o -4. O -3, ele é de vital importância para nós, porque o -3 vai ser o horário oficial de Brasília, e na maioria dos nossos vestibulares aí, quando saímos do Brasil, geralmente estamos saindo aqui do -3, horário oficial de Brasília, ok? E aqui no caso teremos cidades importantes, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. E temos também o fuso horário de -2, que, poxa vida, não tem praticamente nada aqui, mas temos algumas ilhas importantes, como é o caso de Fernando de Noronha, como é o caso de Martim Vaz, que são algumas ilhas que estão aí no fuso horário de -2. Podemos reparar aqui que essas linhas não são perfeitas, elas têm alguma ondulação, elas têm alguma variação para quê? Para simplesmente não ficar recortando partes pequenas ou que sejam insignificantes para o país em relação àquele fuso horário. Ou seja, aqui no caso tentamos obedecer os limites dos estados, né? Ou realmente o limite do Brasil. Alguns países inteiros, como é o caso da própria Argentina, distorce bem o fuso horário para que o país inteiro caiba nele e facilite um pouco. Mas o Brasil, como é um país muito largo, ele fica dividido aí em 4 fusos horários, ok? E aí, só relembrando, no caso, se sairmos de um fuso horário e formos para esse mesmo fuso, não teremos que fazer nenhuma avaliação de horário. Olha, por curiosidade, estamos gravando essa aula aqui, são 2h30 aproximadamente, 2h30 no estado de São Paulo. Porém, agora, que horas são aqui? Por exemplo, no Amazonas, em Roraima. Que horas são em Roraima? 1h a menos, então aí é mais cedo, é 1h30 da tarde, 12h30, mas aqui em Fernando de Noronha já é mais tarde, já são umas 3h30, ok? Vamos lá. Além disso, o Brasil tem uma particularidade. Assim como alguns outros países, o Brasil também adere ao horário de verão, mas não é o Brasil inteiro não. Apenas os estados do centro-oeste, os estados do sudeste e os estados do sul que vão aderir aí o horário de verão. E o que é esse horário de verão? A gente vai ter adiantado no nosso horário, no nosso relógio, 1h. Então, qualquer exercício
que falar sobre horário de verão. Tudo que tem que ser feito em situação de horário de verão, não importa o estado, lugar, o país, em situação de horário de verão, a gente adianta 1 hora no relógio. Mas para que inventaram isso, né? A grande verdade é que é para a economia de energia elétrica a princípio. Com 1 hora adiantado, talvez de manhãzinha demore um pouco mais para clarear, mas tem menos pessoas acordadas. Mas à noite demora mais para escurecer quando está todo mundo acordado praticamente. E então, com a luz solar em exercício ainda, economizamos um pouco de energia elétrica. Então é por isso que existe o horário de verão aqui no Brasil. Vamos fazer uns exercícios aí para praticar um pouquinho. Vamos começar mais simples, aí a gente vai complicando, e mesmo complicado você vai ver que não é tão difícil assim não. Olha só, vamos partir aqui de algumas localizações básicas. Nosso personagem aqui, ele vai sair, e eu vou marcar nos exercícios futuros o horário de saída com S de São Paulo, que está dizendo aqui que fica no fuso horário -3, mas esse tem que saber, o -3, às 8 horas da manhã. Isso é importante, tá? 8 horas sempre vai ser da manhã, ok? Procure você na hora de resolver um exercício, sempre se atentar. Passou do meio-dia, não coloca 1 da tarde, coloca 13 horas, porque é muito fácil você se perder colocando o horário da tarde, da manhã. Então você trabalhando com 13, 14 horas, fica mais simples, ok? Com destino a Paris, olha lá, fuso horário +1, numa viagem que vai durar aí, hipoteticamente 10 horas, ok? Pessoal, qual é o horário local de chegada? Então, você está querendo saber que hora vai chegar lá em Paris, não que hora vai chegar em São Paulo. Temos alguns métodos para resolver isso, mas particularmente eu prefiro fazer o seguinte: como eu vou ter que saber qual é o horário local de chegada, a primeira coisa que eu tenho que aprender é que horas são lá agora, no horário de partida, que hora será? Beleza, aí nós temos que São Paulo está no -3. Vamos pensar numa reta numérica super simples. São Paulo está no -3. Vamos passar até chegar em Paris pelo -2, pelo -1, pelo 0, até chegar no +1, ok? Quantos números, quantos fusos passaremos, quantas horas de diferença estamos? 1, 2, 3, 4. 4 horas de diferença, 4 horas a mais ou a menos. Estamos saindo do -3 indo para o +1. Estamos aumentando o horário. Então, nós sairemos às 8 horas, então o horário local são 8 horas. E qual é o horário que a gente estaria em Paris? Mais 4 horas, 4 horas na frente. Mais 4 horas significa que nós estamos lá em Paris às 12 horas. E qual é a grande dificuldade do exercício? Nenhuma. Sabendo que lá já são 12 horas, tudo o que a gente tem que fazer é somar o horário de viagem. Então, 12 horas mais 10 horas de viagem chegará lá às 22 horas, no horário de Paris. Acabou. Acabou, super simples. Mas vamos exercitar a volta então. Vamos supor que você chegou em Paris, detestou, já conseguiu uma passagem para a mesma hora. Olha, 22 horas você vai voltar. Então você vai sair às 22 horas de Paris com destino a São Paulo, ok? Então vamos só separar aqui para não ficar confuso. E aqui no caso, estamos saindo às 22 horas, mas 22 horas é o horário de Paris. Que horas são em São Paulo? Se são 4 horas a mais para Paris, 4 horas a menos. Então aqui, 22 menos 4, 18. 18 horas é o horário de São Paulo, ok? Quantas horas de viagem? Vamos supor que seja o mesmo tempo. Então, 18 mais 10 horas, chegaremos às 28 horas
Isso não dá para acontecer. Sempre que a gente ultrapassar as 24 horas, ou mesmo chegar nas 24 horas, o que a gente vai ter que fazer é subtrair 24. E por que está subtraindo 24? Porque significa que mais um dia. Chegaremos no dia seguinte, passou-se um dia. Ó, passou um dia. Aqui. Chegaremos bem de madrugada aí, tal, chegaremos 4 horas da manhã, porém, do dia seguinte. Sem dificuldade. Vamos mais um. Agora que a gente já se acostumou com as nomenclaturas aqui, eu vou simplificar. Temos aqui um exercício que temos a saída de um local a 60 graus leste, que podemos encontrar com E também, tá? E no leste, W no oeste, não tem problema aí. 60 graus leste às 10 horas da manhã e ele chegará em determinado local a 30 graus oeste. Que horas? Essa é a dúvida do exercício. E com uma viagem de 13 horas. Dessa vez, em vez de nós termos aqui exatamente qual é o fuso horário, o exercício nos deu a longitude, qual é o local na longitude que encontraremos essa cidade, o local de partida da nossa pessoa que está aqui viajando. Quando isso acontece, nós temos que realizar um procedimento a mais, mas super simples também. Quantos graus tem cada fuso horário? 15. A cada 15 graus, um fuso horário. Então é só a gente dividir essa longitude por 15. Então aqui, 60 graus dividido por 15 graus, temos que ele está saindo do fuso horário 4. Que 4, né? Temos dois 4, temos o mais 4 e o menos 4. Simples, lembra? Quando estamos a leste, nós somamos. Então aqui é o mais 4. Então esse daqui é o local de saída, o mais 4. E ele está indo, o destino dele é o 30, mesmo procedimento, 30 graus, dividido por 15 graus. Temos aqui que chegaremos no fuso horário 2. É oeste? É negativo? É menos 2. Menos 2. Olha só, eu poderia de novo construir aquela linha, né, aquela distância na linha numérica, mas não é mais necessário. A gente já aprendeu do mais 4 até o menos 2, qual é a distância? 6. Passando pelo 0, do 4 até o 0, 4. Do 0 até o menos 2, menos 2. Mas é mais 6 ou é menos 6 horas de diferença? Estamos saindo do mais, indo para o menos, está diminuindo, ok? Então temos uma diferença aqui entre eles de menos 6 horas. E agora o exercício fica ridículo de fácil. 10 menos 6, temos que seriam 4 horas da manhã no local de destino, 6 horas a menos, 4 horas da manhã. O que a gente faz com a hora de viagem? Só somar, né? Então, 4 horas mais 13 horas de viagem. Que hora que ele vai chegar lá? 17 horas. Teve alguma passagem da meia-noite? Não. Então, tá aqui a nossa resposta. 17 horas do mesmo dia. Ok? Simples. Vamos mais um só para ver se a gente consegue terminar esses exercícios de fuso horário. Agora a gente tem um exercício similar ao exercício anterior, com apenas algumas nuances, umas variações. Assim como o anterior, teremos uma viagem aqui descrita, porém estamos saindo de um mesmo hemisfério e indo para esse mesmo. Estamos saindo do 130 graus leste, aqui eu coloquei o E para lembrar da outra nomenclatura, 130 graus leste, e iremos para 20 graus leste também. Ok, vamos lá. O exercício a gente vai ter que fazer aquela divisão para saber em qual fuso horário está, certo? Ok, 130 graus
dividido por 15, temos aqui para descobrir. Mas aí você que está prestando atenção já vai ver, isso não vai dar um número inteiro, né? Porque isso vai dar 8, aqui, né? Essa divisão vai dar 8, sobram 10, 10, a gente vai ter que colocar uma vírgula aqui, um zero, 100 dividido por 15 vai dar 6 e nem precisa continuar a conta. E aqui vem uma dica minha para você. Se você prestar atenção nessa dica, vai ficar tranquilo fazer exercício de fuso horário. Olha só, você fez aqui a divisão por 15, deu 8, alguma coisa. Afinal, que fuso horário é? É o fuso horário 8 ou é o fuso horário 9? A regrinha básica e simples é maior do que 8,5? É 9. É menor do que 8,5? É 8. Então, qualquer número que seja, que dê aqui 1, 2, 3, o número que estiver na frente da vírgula, se for maior que 5, é o número à frente. Se for um número atrás, menor do que 0,5, né? Menor do que 0,5, é exatamente o mesmo número, ok? Vamos entender isso então no exercício. Então aqui está falando para a gente o quê? Passou, a gente nem precisa continuar a conta. 8,6 é maior do que 8,5? 8,51 já é maior do que 8,5. Temos aqui então, passou do 8,5, temos aqui que é o fuso horário 9. 9 o quê? É leste? É mais 9, ok? Vamos lá para o outro, 20 graus. 20 dividido por 15, também não vai dar inteiro. Temos aqui 1, sobram 5, 1, colocamos um zero aqui, 3, não precisamos continuar, é menor do que 1,5, é menos do que 0,5, a gente mantém aqui o 1, sabemos que estamos falando do fuso horário que está no mais 1, ok? Estamos saindo do mais 9 e indo para o mais 1. E aí? Estamos saindo do mais indo para o mais. Mas é só a gente pensar na reta numérica. Estamos avançando ou reduzindo? Reduzindo. Qual a distância do 9 para o 1? 9 menos 1, 8. Então aqui temos que esse fuso horário de mais 1, ele é menos 8 horas em relação ao mais 9, então menos 8, menos 8 horas, e aí o exercício já está resolvido, é muito simples, é uma soma. Temos aqui então, vamos fazer desse lado, 16 horas menos 8 horas, temos aqui 16 menos 8, simples, é 8, ok? Mas, como todo exercício, temos que somar a hora de viagem. Então, 8 horas, 8, mais 20 horas de viagem, 28, que é o mesmo caso do primeiro exercício que fizemos. 28 não dá certo, temos que subtrair 24, o que já nos diz que ganhamos mais um dia, ou seja, chegará no dia seguinte e que horas? 4 horas da manhã do dia seguinte. Tá aí, esse é mais um exercício de fuso horário. E uma questão, eventualmente aparece aí exercícios com escala. Exercício com escala nada mais é do que 2 em 1. Temos aí então um exercício que está dizendo para a gente, fomos de tal lugar até tal lugar, ficamos tanto tempo parados, some as horas, e aí avançamos para outro lugar, faça o mesmo de exercício de fuso horário e some as horas de viagem. A única e raríssima exceção para exercícios que não devemos somar as horas de viagem é perguntando que hora que a gente partiu. Então, se perguntar que hora que partiu, lembra que você vai ter que reduzir as horas de viagem. Mas se não, seu horário de chegada, que é o horário comum, então aí você soma e é simples, pessoal. Vocês já aprenderam, fuso horário é fácil.
E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, curta, comente, compartilha, deixa sua mensagem aqui embaixo, deixa sua dúvida que a gente responde e se inscreve para receber novos vídeos aí no canal. A gente tem mais aulas para vocês. Valeu!